Viva nossa Mãe Santíssima! Viva nossa Rainha Imaculada! Viva a Senhora Rainha e Mensageira da Paz! Viva a Senhora de Lourdes! Viva Santa Bernadette! Viva São José, o nosso Pai amantíssimo! Viva São José, o nosso Pai amorosíssimo! A ti, ó grande santo, nós vimos recorrer. Guarda-nos sob teu manto, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. O Salvador na terra vieste defender. Nesta implacável guerra, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. A tua solicitude queremos todos ter, angélica virtude, ó, queiras proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Por-te a providência quis a Jesus valer. Rogamos tua clemência, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Vinde alegres cantemos, A Deus demos louvor. a um Pai exaltemos, sempre com mais amor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. São José triunfante, Vai a glória gozar. libra sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, os cristãos
dás firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, por um decreto de Deus o Criador, desposastes discreto, ó Mãe do Salvador. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Viva São José! Viva o nosso Pai amorosíssimo! Viva São José, nosso advogado! Viva São José, nosso medianeiro junto de Jesus e de Maria! Viva São José, o único digno de ser pai do Filho de Deus! Viva São José, o único digno de ser esposo da Virgem concebida sem pecado! Aplaudindo mais forte. Querido e amado Pai São José, muito obrigado, obrigado pelo dom da tua vida que ofereceste a Deus com tanto amor e generosidade. Obrigado pelo teu sim à vontade do Senhor, ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor, para que o Senhor se tornasse esposo de Maria Imaculada e pai nutrício adotivo, mas verdadeiro pai do Filho de Deus segundo a lei. Sim, isso não diminui em nada a tua grandeza, porque ser pai não quer apenas dizer gerar um filho na carne, mas sim no espírito. E isto o Senhor fez, gerou Jesus no teu espírito, no teu coração, acreditando nele, aceitando-o por filho, por Senhor, por Deus, por teu maior tesouro, por teu maior bem. Sim, filho não é apenas aquele que sai de nós, mas aquele que entra em nós. E o Senhor deixou que Jesus entrasse no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e verdadeiramente fosse o único Senhor, o único amor, o único tudo do teu coração. Era teu verdadeiro filho. E como Jesus disse também àquela mulher que exclamava, encantada, maravilhada com ele: bendito o ventre que te trouxe, e benditos os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu: mais benditos, mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, creem nela. Jesus não estava fazendo pouco caso de Nossa Senhora ao dizer isso. Pelo contrário, estava exaltando muito mais ainda sua mãe. Com isso ele quis dizer que Nossa Senhora era mais bem-aventurada, mais feliz, por ter ouvido a mensagem do anjo e ter acreditado em tudo que ele disse, do que propriamente por ser sua mãe natural.
a grandeza de Nossa Senhora por ter acreditado na palavra do anjo Gabriel, na mensagem que Deus enviou, sem ter provas nem explicações de como todo aquele mistério da encarnação iria se realizar, deu a ela um mérito muito maior ainda do que o de ser a mãe natural, carnal de Jesus. O mesmo São José, o mesmo eu digo do Senhor. O Senhor é mais bem-aventurado por ter acreditado na mensagem que o anjo deu ao Senhor em sonho. José, não tenha medo de receber Maria por sua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Sim, o Senhor é mais bem-aventurado por ter acreditado na mensagem do anjo do que se fosse pai carnal de Jesus, porque o Senhor, sem ver nenhum sinal comprovatório da mensagem, sem ter nenhuma explicação profunda de como Nossa Senhora gerou um filho pelo poder do Espírito Santo, de como ele iria redimir o povo dos seus pecados, de como tudo aquilo, todo aquele mistério iria se realizar, o Senhor foi capaz de um amor tão grande por Jesus, de uma fé tão grande que Jesus era o Filho de Deus, encarnado em Maria. O Senhor foi capaz de ali já ter um ato de amor tão grande em Jesus, de fé nele, que o Senhor, só por isso, já mereceu o título de Pai do Filho de Deus. E de mais bem-aventurado ainda, por ter ouvido a palavra de Deus e ter acreditado, do que propriamente ser pai carnal de Jesus. Sim, São José, a tua honra é tão grande, a tua glória é tão grande. Deus examinou o mundo inteiro, examinou todos os homens, desde o primeiro depois de Adão até o último que vai nascer, e procurou um esposo digno, idôneo à altura de sua mãe concebida sem pecado, e não encontrou outro mais digno do que vós. Deus examinou a terra inteira, desde o primeiro homem até o último que vai existir, procurando um pai amoroso para si, um pai carinhoso, um pai protetor, amigo, um pai sábio que pudesse também ensiná-lo a como homem a andar, enquanto homem a andar, a comer, a trabalhar. E Jesus não achou outro mais digno do que vós. Jesus, Deus, procurou na terra inteira, do começo até o último dia do mundo, um homem que fosse capaz de crer nele, crer que ele era Deus, mesmo vendo chorar de frio nas palhas da manjedoura. Deus procurou um homem com uma fé tão grande que, mesmo vendo ele fugindo de Herodes, iria vencer as tentações, as provações das aparências contrárias e seria capaz de crer que ele era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Deus procurou na terra inteira um homem que olhasse Jesus, procurou um homem que olhasse para ele e o visse pequenino, tomando o leite de sua mãe, e mesmo assim acreditasse que aquele pequeno menino era o Deus que sustentava as estrelas, o sol, os planetas, as nuvens e conservava todos os seres vivos com seu poder, e a todos alimentava, nutria e mantinha. Deus procurou desde o princípio até o último homem do mundo, um homem
que olhasse para ele, Jesus, pequenino, crescendo na casinha de Nazaré, precisando ser alimentado, vestido, lavado, cuidado, ensinado, e mesmo assim acreditasse que ele era o Deus eterno, a própria sabedoria encarnada, a própria fonte de todo saber. E Jesus não encontrou outro homem com uma fé maior do que a tua, e nem capaz de crer tanto como tu, José. Sim, Jesus procurou na terra inteira um homem que fosse capaz de ao mesmo tempo que fosse pai, fosse discípulo, e ao mesmo tempo que fosse mestre para ensinar, fosse discípulo para aprender. Um homem que ao mesmo tempo que fosse seu pai, ao mesmo tempo fosse seu filho, e não necessitado de ser instruído, necessitado de ser protegido, e ao mesmo tempo acreditasse que ele era o Deus onipotente, que com uma só palavra poderia criar 1000 universos novos, e poderia também exterminar 1000 universos com uma só palavra, se quisesse. E não encontrou um homem com uma capacidade de crer, com uma fé tão grande quanto a tua. Jesus procurou na terra inteira, do primeiro até o último homem, um homem que fosse capaz de olhar para ele e dizer para ele: meu filho, e ao mesmo tempo acreditar e dizer: meu Deus. E Jesus não encontrou outro homem com tamanha humildade para dizer: meu Deus, e também com tamanho amor para dizer: meu filho, para Jesus, do que vós, ó glorioso São José. Para ser esposo de uma mulher imaculada, de uma virgem concebida sem pecado, só sendo outra alma, outra pessoa sem pecado. Jesus procurou na terra inteira outra pessoa, outra criatura imaculada, ou pelo menos que pudesse estar à altura de um ser imaculado como Maria, e não encontrou outra pessoa mais digna do que vós. Por isso, por amor, Jesus te santificou no ventre da vossa mãe Raquel, tão santa, antes de nascer, uma mãe santíssima, mãe de um filho santíssimo. Sim, o Senhor São José foi o único que foi tão amado por Deus, ao ponto de ter sido santificado no ventre da mãe, antes de nascer, claro, com São João Batista, para cumprir uma missão maravilhosa, uma missão grandiosíssima, que nenhum outro homem jamais recebeu. A missão, a honra, a glória de ser esposo de uma esposa sem pecado, que era princesa e filha predileta do Pai, mãe imaculada do Filho e esposa castíssima do Espírito Santo, o próprio templo da Santíssima Trindade, o céu de Deus na terra, Maria, e o único digno de olhar para ela, de conviver com ela, de morar com ela, de falar com ela, fostes vós. Moisés falou com Deus no alto do Monte Sinai,
e pediu para ver a face de Deus. E Deus disse a ele: você não é digno. Se eu te mostrasse a minha face, você morreria. E no entanto, a vós, meu glorioso São José, Deus não só te olhava na tua casa, mas te abraçava, te beijava e te chamava de Pai. Vós sois maior que Moisés, maior que todos os profetas, maior que todos os patriarcas, e nenhum homem há tão grande, tão excelso, tão glorioso como vós. Eu queria ser um serafim para poder elevar a vós, a vossa grandeza, as palavras dignas da vossa pessoa gloriosíssima. Como me faltam as palavras adequadas, eu te digo, ó glorioso São José, vós sois a honra do nosso povo, vós sois a glória, a honra da humanidade, vós sois a masculinidade perfeitamente elevada ao mais alto grau de perfeição. Vós sois a masculinidade perfeitamente realizada em Deus. Vós sois a perfeita humanidade realizada em Deus com Maria. Sois o único digno de possuir a Jesus, de possuir a Maria, sem nenhum temor de jamais perdê-los. Vós sois, ó glorioso São José, o único ostensório digno de verdadeiramente guardar, depois de Maria, o Verbo de Deus no vosso coração. Vós sois o único templo digno de possuir Jesus e Maria e dá-los para nós. Vós sois o encanto dos anjos, sois a perfeita imagem de Deus Pai. E assim como vós fostes para o Filho de Deus um Pai amorosíssimo, vós sois para a raça, para a descendência dele, que somos nós, também Pai amorosíssimo, zelosíssimo e solitíssimo, que de nós nunca se esquece, nunca nos abandona, nunca nos deixa desamparados. Ó glorioso São José, hoje, no dia do vosso nascimento, dia em que os céus abriram as suas comportas para derramar sobre a terra inteira, depois de Jesus e Maria, o maior tesouro, a maior glória, a maior pérola preciosa que podia nos dar, vós. Derramai sobre nós um pouco da vossa luz, um pouco da vossa graça, um pouco da vossa alegria, e inundai o nosso coração de luz, de amor divino, de paz. Tivestes o fomes peccati atado, amarrado, retirado de vós já no ventre da vossa mãe. Vinde, São José, derramai sobre nós tanto quanto possível também esta graça. Atai em nós o fomes peccati, ou seja, a inclinação, a fome, a ânsia, o desejo pelos prazeres carnais, pelos prazeres mundanos, pelos bens terrenos, enfim, por tudo aquilo que nos leva para longe de Jesus e de Maria. Tanto quanto for possível, atai em nós esse fomes peccati que vem conosco pela nossa natureza decaída pelo pecado original. Elevai-nos, levantai-nos do pó da nossa miséria. Enriquecei-nos com as vossas virtudes, que são tão grandes e eminentes, mas sobretudo, aumentai em nós as duas que em vós mais brilham: o amor que tivestes a Jesus, aceitando-o por filho, acreditando nele, mesmo antes de vê-lo nascido.
e a vossa fé, que sempre triunfou de todas as provações das aparências contrárias. Sim, vistes Jesus chorando de frio nas palhas de Belém e acreditastes que ele era o Deus Todo-Poderoso. O vistes fugindo de Herodes, vós tivestes que salvar a vida daquele menino que o anjo disse que era filho de Deus, e acreditastes que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O vistes crescendo, necessitado de alimento, de proteção, de vestes, de carinho, de amor, de beijos, de abraços, como todo filho precisa receber do Pai. E mesmo assim acreditastes que ele era o Deus soberano, que sustentava todas as coisas, que mantinha e conservava todas as coisas, e a todas as coisas dava movimento, luz, ação e consequência. Por fim, vistes Jesus, tendo que ser ensinado por vós a trabalhar, a ser um carpinteiro, cansando-se do trabalho pesado de cada dia. E mesmo assim, acreditastes que ele era o Deus absoluto de todas as coisas, o Deus forte, leão invencível, imortal, que a tudo sustentava e governava com o seu poder. Vossa fé foi tão grande, São José. Dai-nos pelo menos uma centelha dessa fé, para que nós também, nas provações que vêm a nós todos os dias, saibamos manter a nossa fé. E principalmente quando tudo vem dizer para nós que Deus não existe, que Deus é uma ilusão criada por alguém, pela igreja, que Deus é uma ilusão piedosa criada para consolar as pessoas nos seus sofrimentos, para dar falsas esperanças e ilusões para o mundo. Que nós saibamos, como vós, responder sim, sim a Deus, como o Senhor respondeu à mensagem do anjo. Aumentai a nossa fé, aumentai o nosso amor, São José, para que um dia nós também sejamos dignos de ouvir o elogio de Jesus. Bem-aventurado és tu, que como a minha mãe e o meu pai São José ouviram a palavra de Deus e a colocaram em prática. Sim, aumentai a nossa fé, dai-nos uma fé como a vossa. Não exigiste sinal do anjo que confirmasse a mensagem que ele vos dava em sonho. Não exigiste de Deus garantias, nem explicações de como seria dali para frente ou o que ele iria fazer com a tua vida. O Senhor se entregou confiantemente, docilmente, cheio de amor nas mãos do Pai e deixou-se conduzir por ele. Ó São José, dai-nos essa docilidade que tanto nos falta e por nos faltar estraga o plano de Deus na nossa vida. Dai-nos essa docilidade, dai-nos essa obediência que o Senhor teve também, que foi tão admirável. O anjo veio em sonho e disse: José, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E vós imediatamente vos levantastes, tomastes Nossa Senhora e o menino e fugistes para o Egito, sem questionar, sem perguntar, sem retrucar e sem lerdeza e tardança. Foste sempre pronto no cumprimento das ordens de Deus. Dai-nos essa obediência, São José. São José prontíssimo, São José solitíssimo. E fazei com que nós também obedeçamos à vontade do Pai e de Nossa Senhora, sempre sem demora, lerdeza
com prontidão e perfeição, para que Jesus também se agrade em nós, se compraza em nós e o Pai eterno se alegre em nós, se alegre com o nosso amor. Ó São José, derramai hoje sobre nós uma centelha do teu amor abrasado a Jesus e a Maria, para protegê-los, para cuidar deles. O Senhor abraçou uma vida inteira de sacrifício, de perseguição, de fugas perigosíssimas, arriscando a vida, e abraçastes uma vida de pobreza, humilhação e incompreensão, tudo por amor a Jesus e Maria. Dai-nos um pouco do vosso amor, para que nós também sejamos capazes de abraçar todas as humilhações, todas as incompreensões, todas as perseguições, todas as injustiças, e suportar tudo por amor de Jesus e Maria, sem desanimar. Dai-nos o vosso amor, para que nós também saibamos cuidar de Jesus e Maria, com o mesmo zelo e solicitude com que o Senhor cuidou. Cuidar de Maria. Como cuidar daquela que é a rainha do céu e da terra? Sim, cuidar desta rainha que vem à terra, mendigando o amor dos filhos, fazendo tudo para salvar os filhos, aparecendo, dando mensagens, chorando e sendo de novo perseguida pelos Herodes de hoje, que são os inimigos da sua chama de amor. São aqueles que não querem o amor dela, que não querem as mudanças, que não querem a conversão. São aqueles que preferem o espírito do mundo e os bens desse mundo do que o amor e os tesouros do coração, da chama de amor dela. Esses são os inimigos dela. Ensinai-nos, São José, a cuidar de Nossa Senhora, dos Herodes que ainda hoje a perseguem, a protegê-la, defendendo suas aparições, defendendo suas mensagens, suas lacrimações, trabalhando como o Senhor trabalhou, duro, fatigando-se a cada dia para cuidar de Jesus e Maria. Dá-nos também o teu amor para que façamos o mesmo, cuidemos de Jesus e de Maria todos os dias, com o nosso trabalho, com a nossa doação, com a nossa dedicação, provando com obras, como o Senhor, que o nosso amor por Jesus e Maria não é amor de palavras, mas de obras. São José, ensinai-nos a nos cansar por Jesus e Maria, a nos consumir por Jesus e Maria, como o Senhor consumiu a sua vida até o fim, como uma vela que se queima no altar até apagar, para que então, verdadeiramente, nós possamos ser um ato incessante de amor por Jesus e Maria, como o Senhor foi. A vossa vida foi isso, foi o amor no auge. A vossa vida foi a doação no auge, o sim no auge. E o Senhor poderia muito bem repetir a vossa vida. Eu poderia dizer que a vossa vida foi uma repetição contínua, e o Senhor mesmo poderia dizer incessantemente, sem mentir: Jesus e Maria, eu vos amo, porque isto foi a vossa vida, um ato incessante e contínuo de amor. Ah, São José, dai-nos a graça de sermos como vós, amor puro por Jesus e Maria. E hoje, no dia da vossa festa, enquanto cantamos os vossos louvores, derramai sobre nós uma centelha destas chamas de amor que saem do vosso coração e querem incendiar o mundo. Incendiai-nos de amor, ó São José, por Jesus e Maria. Dai-nos
esse amor do teu coração amantíssimo. Ó, quando o Senhor me revelou aqui o seu coração e chamou de amantíssimo, quantas críticas, quantos ataques, quantos golpes eu não levei por causa disso. Mas o ser humano mundano, terreno, ignorante, não pode compreender o que essa palavra quer dizer. Amantíssimo, aquele que amou a Jesus e a Maria com um amor total, completo, profundo, pleno, e que viveu só para Jesus, só para Maria, pensando somente no bem e na felicidade deles e não na própria. Coração amantíssimo, que só pensava em Jesus, que só pensava em Nossa Senhora o dia todo, a vida inteira. Coração amantíssimo, que em tudo que fazia, em tudo o que pensava, só pensava e fazia, tendo como único objeto Jesus e Maria. Agradar a Jesus e Maria. Coração amantíssimo, que do mundo não tinha nada e não queria nada, que só queria Jesus, que só queria Maria, e que cada batida do coração repetia Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria, Jesus e Maria. Se pudessem inventar um aparelho que pudesse traduzir o som das batidas do coração em palavras, o que nós ouviríamos do teu coração a cada batida seria isso: Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria. Coração amantíssimo, dá-nos um amor assim por Jesus e por Maria, de modo que toda a nossa vida seja um contínuo hino de amor a eles, e cada batida do nosso coração seja um incessante ato de amor a eles, repetindo sem cessar: Jesus, Maria, Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Sua esposa em mãe transformar-se, José quer deixar Maria em segredo. Um anjo aparece, é obra de Deus. Afasta-lhe o medo, afasta-lhe o medo. Do Senhor, dos braços o estreitas, a ti tem por guia a Herodes fugindo, perdido no templo, és tu que o encontras, chorando e sorrindo, chorando e sorrindo.
Convívio divino a outros somente. Após dura morte é dado gozar, mas tu já em vida abraças a Deus e o tens no teu lar, e o tens no teu lar. Ó, dai-nos, Trindade, o que hoje pedimos, um dia no céu cantarmos também o canto que encanta o esposo da vida. Amém, amém. Viva São José! Viva São José, o único digno de Jesus e Maria! Viva São José, o único digno de ser o Pai do Filho de Deus! Viva São José, o único digno de ser esposo da Virgem sem pecado! Viva São José, o único digno de olhar e possuir a Deus como filho! Viva São José, o único que Deus amou tanto que o escolheu para ser seu pai. Ergamos os louvores ao justo São José, que envolto em esplendores dirige a nossa fé, que a ele na fulgência da celestial mansão se eleve toda a ardência de nossa devoção. Vós sois o casto esposo que as almas alumia. Damos os louvores ao justo São José, que envolto em resplendores dirige a nossa fé, que a ele na fulgência da celestial mansão se eleve toda a ardência de nossa devoção. Vós sois nossa riqueza, sois da paciência o exemplo, vós sois a fortaleza, sois da justiça ao templo. Ergamos os louvores ao justo São José, que envolto em resplendores dirige a nossa fé, que a ele na fulgência da celestial mansão se eleve toda a ardência de nossa devoção. Guardião da virgindade, a fraude por nós vão, família e sociedade, guiais na fé cristã. Ergamos os louvores
Viva São José! Viva São José, templo da justiça! Viva São José, templo da paciência! Viva São José, templo da castidade! Viva São José, templo do Espírito Santo! Viva São José, morada digna de Jesus e Maria! Aplaudindo, mais forte! José, em tuas mãos operárias, de homem justo trabalhador, brilhou a mais nobre. Viva São José! Viva São José, o único digno de Nossa Senhora e de Jesus. Viva São José, o único digno de ser pai do Filho de Deus. Viva São José, o único homem que Deus amou tanto que o escolheu para ser seu pai. E viva a paternidade! Viva a paternidade que Deus achou tão boa que quis ter dois pais, um no céu e um na terra. Eu peço para alguém lá da barraca trazer para mim a última hora de São José, que a minha que estava aqui está toda estragadinha já. Traz para mim, por favor, correndinho, tá bom? Fico aguardando aqui. Querido Pai São José, muito obrigado. Muito obrigado porque de todos os 7 bilhões de seres humanos que existem na Terra, eu fui o único que o Senhor achou digno para revelar a sua santa medalha. Obrigado, São José, por essa honra tão grande que o Senhor me deu. Obrigado por essa graça tão grande que o Senhor me deu, por este dom, privilégio, se posso assim dizer, tão grande que o Senhor me deu. Obrigado também, porque de todos os 7 bilhões de seres humanos que existem, o Senhor me escolheu para revelar a mim o vosso amantíssimo coração, desconhecido dos homens até então, e revelar a mim a vossa hora de oração. Obrigado, São José, porque o Senhor poderia ter revelado tudo isso a tantas almas muito mais santas, perfeitas e talvez muito mais merecedoras do que eu. O próprio Santo André Bessete, que recebia do Senhor tantas graças, tantos milagres, tantos favores, e que fez também aquela basílica grandiosa para o Senhor no Mont Royal, no Canadá. Ele era muito mais digno do que eu para receber todas essas coisas. E o Senhor veio revelar justamente a mim, veio dar justamente a mim. Obrigado, São José, por essa distinção, esta confiança, honra e mesmo predileção, preferência que o Senhor teve por mim. Digo isso não para me vangloriar, mas para exaltar o Senhor, o seu amor, que por mim foi e é tão grande. Muito obrigado, São José. Só a revelação da vossa medalha, fonte de tantos milagres e graças já acontecidas aqui, como por exemplo a cura da Adriana Reis, já era o suficiente para que eu morresse de amor e de gratidão e vivesse desfalecendo de amor e te louvando, te bendizendo a cada momento, e não só eu, mas toda a humanidade. E ainda por cima de tudo isso, o Senhor vem e me revela a sua imagem, a imagem do seu amantíssimo coração, desconhecida
da humanidade. O Senhor vem e revela justamente para mim esse coração que não só amou Jesus e Maria com todas as suas forças, mas tanto amou aos homens, mas deles é tão esquecido e só é pago com esquecimentos e ingratidões. Sim, São José, ao aceitar ser esposo da corredentora da humanidade, ao aceitar ser pai do redentor da humanidade, o Senhor sabia muito bem que estava se tornando esposo da Senhora das Dores e pai do homem das dores. Os dois queriam ser crucificados e queriam ser imolados pela salvação da humanidade no altar da cruz, no altar do Calvário. E mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor disse sim, por amor a nós, por amor à humanidade, para nos salvar. Sois, portanto, nosso corredentor com Jesus e Maria. E não devemos somente a Jesus a redenção, e não devemos somente a Nossa Senhora a nossa corredenção, mas devemos ao Senhor também a nossa corredenção. Sim, se Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Nossa Senhora que ela seria a mãe do seu filho, para pedir o consentimento dela, para que assim toda a humanidade ficasse obrigada a agradecer a Maria a sua redenção, e devendo uma gratidão e um amor eternos a Maria pelo seu sim, que nos trouxe o Salvador, que nos redimiu, o mesmo eu, Marcos Tadeu, também digo de vós, São José. Se Deus enviou o anjo em sonhos a vós, para dizer-vos, José, não temas aceitar Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, porque ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo, o mundo dos seus pecados. Em outras palavras, o anjo estava pedindo, Deus estava pedindo que o Senhor, livre e espontaneamente, desse o seu sim ao plano divino e aceitasse ser esposo da corredentora, da Senhora das Dores, e pai do Filho de Deus, do homem das dores, descrito por Isaías, que seria transpassado e morto para salvar o mundo, para tirar o pecado do mundo. E vós, mesmo vendo esse futuro sombrio, negro pela frente, de dor, de sofrimento, de perseguição, de cruz, o Senhor abraçou tudo isso por amor a nós, para ajudar Jesus e Maria a nos salvarem. Ó São José, quanto amor o Senhor teve pela humanidade por nós, e quão ingratos somos todos nós, pagando este vosso amor somente com esquecimentos e ingratidões. Sim, sim, São José, o Senhor pensou mais em nós, mais no bem da humanidade do que no vosso. O Senhor não disse, não quero sofrer, não aceito sofrer, eu quero ter uma mulher normal, ter filhos comuns, normais, uma vida normal, e envelhecer e morrer sem sofrer. Não, vós aceitastes ter uma esposa que era mãe de Deus e esposa de Deus ao mesmo tempo. Uma esposa que seria uma vítima com o Cordeiro pela salvação do mundo. E vós, São José, acreditastes, aceitastes por amor a nós. Vós tivestes um filho que seria o Cordeiro imolado
pela remissão dos nossos pecados. E ao aceitá-lo por Filho, com ele veio também a cruz, que o Senhor aceitou com tanto amor e generosidade por nós. Por isso, São José, eu te digo com todo o meu coração: sois meu corredentor, a vós eu devo a minha redenção, a vós eu devo a minha salvação, a vós eu devo a graça de poder um dia encontrar as portas do paraíso abertas para mim. A vós eu devo todas as graças que eu recebo todos os dias da copiosa redenção de Cristo e da corredenção de Maria. A vós todas as criaturas e seres vivos devem a sua existência, porque se o Senhor não tivesse dado o seu sim, eu tenho certeza que a obra da redenção não se realizaria e hoje estaríamos condenados ao inferno por toda a eternidade. E creio mesmo, sem erro, sem medo de errar, de me enganar, que Deus, que a humanidade só continua sobrevivendo, o mundo só continua existindo, não só por causa de Maria, dos seus méritos, do seu amor, das suas virtudes, do seu sim, das suas dores que encantam a Deus e aplacam a ira de Deus, mas também por causa do vosso sim, do vosso amor, das vossas dores, das vossas virtudes que encantam o coração do Pai e alcançam do Pai para a humanidade com todas as minhas forças nisso. E digo, assim como Maria, vós sois a honra da humanidade, vós sois a glória do nosso povo. E quando Deus se sente triste e aborrecido pelos pecados do mundo e quer exterminar os pecadores, Ele olha para vós, Ele vê a nossa humanidade santificada em vós, Ele vê a nossa humanidade que em vós disse sim, correspondeu, obedeceu, sofreu por Ele, e por amor a vós, Deus nos perdoa, Deus nos concede misericórdia, Deus nos concede a vida e a sobrevivência. Ó São José, muito obrigado por tudo isso, e muito obrigado por ter me escolhido para me revelar a sua medalha, para me revelar o vosso coração amantíssimo que a humanidade não conhecia. Obrigado por me revelar a vossa hora de oração e todas as outras mensagens que aqui, seja por vós mesmo, por Nossa Senhora ou pelos anjos, nos revelaram, nos descobriram de um modo admirável, novo, profundo e extraordinário o mistério da vossa corredenção, que antes era totalmente desconhecido e desprezado pela humanidade. Obrigado, São José, por ter descoberto para mim o mistério do vosso coração. Obrigado, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Pai. E agora te ofereço meu amor do céu, meu Pai, que eu amo mais do que tudo, com Jesus e Maria. Eu te ofereço os méritos de todas as horas de oração do Senhor que eu gravei ao longo de toda a minha vida e ainda gravarei. Vos ofereço também os méritos de todas as medalhas e imagens do vosso coração que eu fiz e que me deram diante de vós méritos superabundantes. E te peço, São José, transforma tudo isso, meu paizinho amado, papai, transforma tudo isso em graças superabundantes e derrama agora em todos esses vossos filhos aqui presentes.
Cura os doentes, converte os pecadores, consola os aflitos, alegra os tristes, transforma os sentimentos dos nossos corações, mudando-os em sentimentos de desprezo pelas coisas mundanas e enchendo nosso coração de amor a Deus. Muda nossos sentimentos, muda nossos desejos, atrai para o Senhor todos os nossos desejos e sentimentos. Transforma o nosso modo de pensar. Enche-nos dos pensamentos de Cristo, de Nossa Senhora, e dos teus pensamentos, que são pensamentos só de amor a Deus, de obediência a Deus, de docilidade ao Pai. Transforma, sobretudo, o coração dos pais, para que te imitem, São José. Sim, o Senhor era tão amoroso com o menino Jesus. No começo das aparições, quantas vezes o Senhor me dava aquelas visões onde me mostrava o Senhor abraçado com o menino Jesus no colo e o Senhor olhando os pássaros que cantavam, os pássaros que voavam, olhando também as nuvens do céu, olhando toda a beleza da criação e das flores. O Senhor dizia: olha, Jesus, que flores mais lindas. E ele dizia: eu conheço uma flor muito mais bela que essas. E então o Senhor perguntava: e onde estão essas flores? Que flor é essa, Jesus? E Jesus respondia ao Senhor: é você, papai. Sim, Jesus. Sim, obrigado por ter feito esse Pai tão maravilhoso para nós. Não só para vós, mas para nós também. Obrigado também por aquelas visões que o Senhor me deu, São José, onde Jesus mostrava ao Senhor todos os tesouros da terra, todas as pedras preciosas, todos os rubis, esmeraldas, safiras, todo o ouro e toda a prata. E o Senhor, admirado, dizia: Jesus, veja que tesouro de valor inestimável. E Jesus dizia: eu tenho e conheço um tesouro muito mais rico e precioso que esse. E o Senhor perguntava: e que tesouro é este, Jesus? E ele respondia ao Senhor: é você, papai. E o Senhor abraçava Jesus e beijava Jesus. Ensina, São José, aos pais essa intimidade, esse amor para com os filhos, para que eles possam sentir o teu amor no amor de seus pais. E ensina também aos filhos esse amor, essa intimidade, esse carinho que Jesus também tinha pelo Senhor, para que todos os pais possam sentir também o amor de Jesus por eles, no amor de seus filhos. E então reine em todas as famílias o amor e a paz. Transforma o mundo inteiro no teu reino de amor. E agora, São José, sobre todos nós, derrama as tuas graças. Escuta todas as súplicas, todos os pedidos, todas as orações dos corações e derrama sobre nós as graças eficazes da chama de amor do teu coração.
José,